graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos neste momento oportuno que Deus nos concedeu para nós mais uma vez estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus, para edificação dos nossos corações, da nossa alma. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 56, que nos diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo à vida. Dá-lhes a retribuição segundo a tua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Reconheces as minhas lágrimas, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua sagrada palavra, Senhor. A Deus, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações mais uma vez. E peço a Ti, Pai, que o Senhor possa estar também me conduzindo, Pai, nessa caminhada maravilhosa, onde o Senhor está falando aos nossos corações e nos instruindo, nos capacitando. Eu te agradeço por este momento tão oportuno e tão maravilhoso e honroso na Tua presença, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há muitas dificuldades na vida que nós enfrentamos, Aqui no Nordeste existe uma expressão que diz que se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, As pessoas usam essa expressão quando está em uma situação que muitas vezes olha assim: como é que eu vou resolver? Se eu fizer dessa forma não dá certo, se eu fizer daquela outra forma não dá certo, se eu for por aqui eu vou me dar mal, se eu ficar eu vou me dar mal, se eu for para ali eu vou me dar mal, o que eu vou fazer? Muitas vezes nos encontramos com esse questionamento no nosso coração: o que é que eu vou fazer? E agora? Se eu ficar, o bicho come, se eu correr, o bicho pega. Então é interessante, meus irmãos, de vermos aqui o contexto do Salmo 56. Davi, ele, na sua meninice, ele foi ungido para ser rei de Israel. O profeta Samuel foi na casa do seu pai Jessé, e ali, no meio das escolhas, Deus escolhe ali Davi e unge ele para ser rei. Mas ele foi ser rei, mas não foi algo que foi imediato na sua vida. Não, vou ser rei agora e foi ser rei, não. Ele passou por um processo na caminhada. Um processo doloroso, difícil. Ali, Davi, nesse contexto aqui, meus irmãos, ele vai, vence o gigante Golias, e ali o povo ovaciona Davi. Quando o povo diz assim: Saul
matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. E ali no coração de Saul, meus irmãos, surgiu, sabe, um temor de Davi tomar o seu lugar, porque viu o povo exaltando Davi. Então, a partir desses momentos aí, meus irmãos, Saul se levanta ferrenhamente contra Davi. E aqui o Salmo 56 nos mostra um momento que Davi foge de Saul e vai se esconder. Acredite, irmãos, no meio dos filisteus. Aquis, rei de Gat, né, que era o rei ali dos filisteus naquele momento, estava ali naquele momento, ele foi para lá e se esconder lá. E quando ele chega lá no meio dos seus inimigos, alguns dizem: não é esse rei, não é esse o Davi que o povo cantava, dizendo que Saul matou 1000 e Davi matou seus 10.000. Não é esse aí que o povo ficava ovacionando, não é esse aí que matou Golias, o nosso irmão, né? Suponhamos assim. Então é interessante, irmãos, naquele momento angustiante da sua vida, ele se fez de louco. Ele começou a se esfregar nas portas e deixou a baba correr pela sua barba. E o rei Aquis olhou assim para ele e disse: você me trouxeram, foi um louco. Em outras palavras, né? Como é que você disse que esse homem é tudo isso que vocês estão dizendo? É um louco. Poderá esse louco entrar na minha casa? Basta os loucos que nós já temos aqui, vocês me trazem outro louco. E assim, irmãos, Davi ficou ali, no meio dos seus inimigos. Porque também em casa ele tinha um inimigo. O seu sogro queria matá-lo, Saul queria matá-lo. E ali ele se esconde no meio de outros inimigos. Então, meus irmãos, dentro desse contexto, nós trazemos, meus irmãos, o seguinte tema, né? A nossa confiança está em Deus. A nossa confiança, ela deve, meus irmãos, ela deve estar em Deus. A nossa confiança. É muito interessante, meus irmãos, que aqui no verso 1 e no verso 2 do Salmo, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Veja que ele está dando aqui, ele está dando a descrição do momento que ele está vivendo, verso 1, verso 2. E o interessante que nós notarmos aqui, que o Salmo 56, ele é primo, ou irmão gêmeo do Salmo 57. Porque no Salmo 57 você vê que ele começa com a mesma frase, com o mesmo apelo, porque Davi também está passando outra circunstância. Ele está na caverna, né? Ele está ali na caverna onde Saul quer matá-lo. Então o Salmo 57 também é colocado pelos teólogos como um salmo irmão do Salmo 56. Porque esses dois salmos, irmãos, exprimem um momento crucial, terrível da vida de Davi que ele está vivendo. E como ele descreve aqui no verso 1, no verso 2, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. Ele pedindo a misericórdia de Deus, o desespero dele naquele momento, né? Mas interessante, meus irmãos, que a partir do verso 3 em diante desse salmo, nós vemos Davi, ele se voltar para Deus. Ele clama, tudo bem que ele clama aqui no verso 1, ele clama para o Senhor, ele clama por Deus. Mas interessante que nós vemos aqui as colocações em relação a Deus, em relação à sua circunstância. Quem é Deus? Quem é Davi? Quem são os homens? Sabe, Davi começa aqui, meus irmãos, a pontuar sua fé em relação à circunstância para com Deus. E veja, a primeira coisa que nós entendemos no verso 4, no verso 3, no verso 4, que Davi, ele mostra que Deus é todo poderoso. Veja, em me vindo temor, hei de confiar em ti. Veja que no verso 3 ele está dizendo aqui, me veio temor, né? Eu e você podemos sentir temor na nossa vida, diante de uma circunstância tão grave que Davi viveu. Será que eu não posso viver? Será que você não pode viver na sua vida? Com certeza, irmão. Infelizmente, é uma certeza que nós temos de passarmos. As lutas chegam, a gente não pede, a gente não dá o endereço da nossa vida, mas infelizmente ela chega. Mas nós precisamos fazer como Davi fez,
nesses dois versos, meus irmãos, nós vemos aqui que ele faz menção do Deus Todo-Poderoso. Em mim vendo o temor, hei de confiar em ti. Veja que coisa linda. O rei Davi expressa aqui, veio o temor, e agora? O que é que eu posso fazer? Se fico aqui é ruim, se vou para ali é ruim. Eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Por que ele vai confiar em Deus? Em Deus, verso 4, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Veja aqui que ele olha para Deus e vê Deus como a sua âncora que lhe sustenta no meio da tempestade, o seu porto seguro, o seu lugar inabalável, a sua rocha eterna, sabe, aonde ele está seguro, agarrado e nada pode destruí-lo. E aqui no verso 4 ainda ele faz uma colocação, no último verso, faz uma pergunta: quem me pode fazer o mortal? Se eu tenho esse Deus a favor de mim, o que pode fazer o mortal? Interessante a colocação como ele diz. Ele fala de um Deus que é imortal, de um Deus poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, né? Ele faz menção do Senhor, confiar no Senhor. Me vindo o temor, eu vou confiar em Deus. Confiarei e nada temerei. Porque o que me pode fazer um homem mortal? Um homem passageiro? Um homem que nem a si mesmo pode salvar-se? O homem pode conquistar riquezas, irmãos. Ser uma pessoa extremamente rica das coisas deste mundo. Mas quando chega o momento da morte, ele não pode nem adiantar para algum tempo depois, ou dizer assim, eu vou morrer quando eu quiser morrer. E morre igual a todo mundo, fraco, passageiro. Então, meus irmãos, aqui, nesse primeiro ponto que eu quero destacar aqui para os irmãos, onde nós devemos confiar em Deus. Nós precisamos, no momento das nossas angústias, das nossas lutas, olhar para esse Deus que é todo poderoso. Confiarmos nesse Deus que é todo poderoso, como o rei Davi está confiando aqui. E pararmos de olhar para o homem passageiro, para o homem mortal. E muitas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada nós tememos mais ao homem mortal do que a Deus. Eu tenho medo do que vão falar de mim. Eu tenho medo, sabe, do mal que as pessoas vão me fazer. Eu estou com medo da circunstância, da situação. Onde está Deus, irmãos? Nós precisamos temer a Deus, confiar nele, descansar nele. Esse primeiro ponto, olharmos para Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos confiar em Deus, um Deus que é todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Deus tem toda a condição, toda a capacidade. E o que pode te fazer agora um homem mortal? O que pode fazer agora as circunstâncias da vida? Confie no Senhor, descanse no Senhor. Segundo ponto, meus irmãos, ele fala como Deus exerce essa justiça. A justiça, meus irmãos, que muitas vezes nós aguardamos diante das calúnias, das lutas. E veja que ele retorna a descrever de novo a circunstância. Versos 5 e 6, ele diz: todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se e escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Veja que Davi, ele traz de novo a descrição, como ele vai falando aqui no verso 1, no verso 2, ele traz aqui no verso 5 e no verso 6, né, falando sobre aqueles que querem dar cabo da sua vida, que espreitam a ele querendo destruir, querendo matar, querendo encontrar alguma coisa, meus irmãos, para envergonhá-lo publicamente, para destruir com a sua vida, para que ele não se torne rei de Israel, sabe? Então, quando ele fala essa palavra de espreitar, é caçar, é procurar, é encontrar algo para destruir mesmo a vida dele. Os seus inimigos querem vingança, querem destruição. E o interessante, meus irmãos, aqui, que ele apela para a justiça de Deus. Aqui o verso 7, ele diz: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira.
Então, só um Deus, meus irmãos, Ele vai chegar no tempo certo e vai retribuir cada um na sua iniquidade, nas suas obras, nos seus pecados, e só Deus pode derrubar os povos, as nações. Ele julgará todas as circunstâncias, tudo que ocorreu, tudo que ocorre hoje no mundo. Versos 8: contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Veja aqui falando, meus irmãos, da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, que Deus está a par, irmãos, dos seus passos, quando ele sofreu perseguição, que Deus ali juntou no seu odre as suas lágrimas, as lágrimas de Davi. Isso está falando, sabe de quê, irmãos? Quando fala de passos, quando sofreu perseguição, de lágrimas que foram derramadas ali, que Deus, meus irmãos, está anotando tudo. Deus está observando tudo. A justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus não. Por isso que nós devemos olhar para esse Deus que é todo poderoso, descansar nesse Deus, confiarmos em Deus, se faz necessário, imprescindível, importante para as nossas vidas, para nós que somos cristãos, que conhecemos esse Deus maravilhoso. Então nós precisamos, meus irmãos, confiar na justiça de Deus. Esse Deus é todo poderoso, esse Deus é perfeitamente justo. A justiça do homem, como fala na palavra, é como trapos no imundo, é imperfeita, é falha. Mas a justiça do nosso Deus, o nosso Deus que é perfeito, Ele não esquece, Ele é um Deus capaz. Então nós precisamos confiar em Deus. É o que Davi está se voltando para Deus, neste momento da sua angústia, de luta, ele está se voltando. E eu digo a você, se volte para Deus hoje, se volte para Deus agora, irmãos. E descanse no Senhor, não tema o homem, não tema o homem mortal, mas confie no Senhor, né? É interessante agora, meus irmãos, que no verso 9, verso 10, verso 11, nós podemos sentir que Davi, ele tem uma confiança tão intrínseca em Deus, uma fé tão profunda em Deus, que nós podemos dizer que Deus agora é como se fosse um escudo de Davi, um escudo. E os irmãos sabem que os soldados romanos utilizavam o escudo para quê, irmãos? Quando viesse as flechas, eles se escondiam atrás do escudo. Quando vinham, meus irmãos, as estocadas das espadas, das lanças, eles se protegiam através do escudo, e o escudo resvalava qualquer tipo de tentativa de tirar as suas vidas. Então aqui no verso 9, verso 10 e verso 11 nos diz: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Sim, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? É interessante, irmãos, de vermos aqui o rei Davi dizendo que Deus é por mim. Deus é por mim. Então vocês vejam que nós vemos Deus como um escudo que protege Davi, que sustenta, que fortalece Davi. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Veja ele dizendo, no dia que eu invocar o Senhor, os meus inimigos vão bater em retirada, vão fugir, porque Deus é por mim. É isso, meus irmãos, que nós precisamos entender, que quando nós buscamos a Deus, Deus é por mim, é por você. Ele nos ama, Ele é pelos seus filhos, Ele é justo, juiz, maravilhoso, poderoso, para nos proteger, para nos fortalecer. Então Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então precisamos, meus irmãos, confiar em Deus, mantermos a nossa confiança em Deus. Outro ponto que nós vemos aqui, o verso 12 e o verso 13, sabe, nós entendemos que depois de toda essa travessia aqui de Davi lutando, ele se sente mais fortalecido. Enquanto que aqueles que não têm um Deus poderoso para confiar, um Deus justo, um Deus que protege, que é escudo, que se sentem destruídos, né? Esmagados pelas lutas, pelos desafios da vida, nós vemos Davi aqui fortalecido, revigorado. Os votos que fiz, eu os manterei.
ó Deus, render-te-ei ações de graças. Veja que Davi está dizendo aqui, Senhor, eu vou continuar fiel a Ti. Tudo isso o Senhor fez por mim. O Senhor fortaleceu a minha fé, o Senhor renovou a minha fé, fortalecendo a minha fé. Então meus votos eu vou manter, eu vou te render ações de graça. Sabe, irmãos, um coração grato, um coração confiante, um coração que vê Deus, sente Deus, que vive Deus na sua vida. Tem que ser assim, irmãos, precisamos confiar em Deus dessa forma. Então, no verso 13, último verso, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Interessante, meus irmãos, que essa expressão, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida, a frase, irmãos, sugere harmonia com a vontade de Deus. Veja, nós precisamos viver em harmonia com a vontade de Deus. Você vê que Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você pode ver lá em Gênesis 17:1. Anda na minha presença e ser perfeito. O que é ser perfeito? Né? O que é, meus irmãos, como ele diz aqui, para que eu ande na presença de Deus, na luz na luz da vida. É o que, irmãos? É caminhar retamente diante do Senhor. É viver, meus irmãos, ali na presença do Senhor, se esforçando, se santificando, servindo a Deus de todo o seu coração. Ser perfeito é obedecer a Deus, é fazer a vontade do Senhor, é ouvir a palavra e atender. Tantas vezes Moisés chamou o povo lá em Deuteronômio, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, se atentamente guardares os estatutos do Senhor, né? E praticar e viver e obedecer. Sabe, meus irmãos, nós precisamos caminhar juntos com o Senhor, pois Ele nos torna mais fortes em meio às lutas, em meio às dificuldades. Nós precisamos nos voltar para Ele em adoração, em servidão, em amor, e aplicando, meus irmãos, toda essa palavra, sabe, dentro do nosso contexto hoje que nós vivemos. Nós precisamos entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Deus é todo poderoso ontem e hoje. Ele está olhando para nós que somos seus filhos. Porque, como ele diz aqui, eu vou andar na tua luz, e nós andamos na luz do Senhor, na presença do Senhor. Por que nós andamos? Porque Jesus Cristo nos salvou do mundo. Jesus morreu na cruz e nos tornou filhos de Deus. Como diz lá em Romanos 5:8, né? Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou, meus irmãos, nós sendo ainda pecadores. Deus Todo-Poderoso, só Ele podia, meus irmãos, aplacar o nosso sofrimento, dando Jesus para morrer na cruz por nós. Imagine agora, irmãos, como filhos de Deus que somos, Deus, Ele será por nós, como Davi fala aqui, Ele será por nós. Por que Deus é por mim? Por que Deus é por mim? Porque eu sou filho dele, sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, confio nele, descanso nele, espero nele, como Davi. Podemos passar, meus irmãos, tribulações horrendas, difíceis, hoje no mundo, no século 21, mas nós precisamos saber que Deus está no trono, reinando, governando o mundo. Parece até que não, na pequenez dos homens. Muitos pensam que o mundo está entregue aí às baratas. Muitos pensam que o mundo está entregue nas mãos de teorias da conspiração. Pode até existir teorias aí para destruir o mundo ou trazer o domínio do anticristo. Mas saiba que tudo está nas mãos do Senhor. Saiba que Deus está no controle de tudo. E tudo vai convergir no final para a vontade dEle. Se Deus é por você, o que te pode fazer o homem mortal? Se Deus é por você, o que pode fazer o homem? Confie no Senhor, descanse no Senhor, coloca a tua angústia nas mãos do Senhor, como nós colocamos aqui no início. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Muitas situações que vivemos assim, agora eu vou para onde? Vá para Deus, confie em Deus, espere em Deus, busque a Deus, revoque
a grandeza do seu Deus. E não tema. Mesmo vindo o temor no seu coração, como diz aqui no verso 3, em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Eu pergunto a você, quando tem chegado o temor na sua vida, irmãos, que você está nesse, sabe, nesse momento crucial de dificuldade na sua vida, nesse labirinto de dificuldades, você tem confiado no Senhor? Quando o temor vem, quando o medo vem, quando a pergunta diz, e agora o que eu vou fazer? Você tem confiado no Senhor? Você tem descansado no Senhor? Porque nós precisamos seguir esse exemplo de Davi. A minha confiança está em Deus. A sua confiança deve estar em Deus. Custe o que custar, irmãos. Sofra as lágrimas, derrame as lágrimas que derramar, como ele está falando aqui. Seja perseguido por quem for. Seja caluniado por quem queira te caluniar. Destruir a sua reputação, destruir a sua vida. Confie no Senhor, descanse no Senhor, busque a Deus. Não deixe que o seu coração fique cheio de ódio, de angústia, porque senão você vai fazer o que der na cabeça, o que o mundo quer, o que Satanás quer. Mas em meio às lutas, em meio às dificuldades, sabe, descanse no Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. E eu tenho certeza que Ele tem misericórdia dos seus, quando clamam, quando buscam, quando descansam no Senhor. Então guarde no seu coração, meus irmãos, meus queridos, sabe, esse ensinamento tão maravilhoso que o Salmo 56 nos passa. De um momento, meus irmãos, de que Davi se sente encurralado. Mas ele confia no Senhor. Mesmo que os seus inimigos estejam em casa, ou mesmo que os seus inimigos estejam na rua, como ele foge dos seus inimigos de casa, ele vai se esconder no meio dos seus inimigos, os filisteus, mas ali Deus conserva a vida de Davi. Ele teve até que se fazer de louco, com medo de morrer. Mas Deus sustentou Davi, Deus protegeu Davi, Deus livrou Davi, e ali Deus completou a obra na vida de Davi, meus irmãos. Deus ungiu através do profeta Samuel, Davi a ser rei, e Davi se tornou rei. Eu e você temos a promessa, nós somos filhos do Deus vivo. Nós estamos caminhando para a terra prometida espiritual, estamos caminhando para o céu, estamos caminhando para o encontro com o Deus vivo. E quem prometeu é um Deus perfeito, é um Deus que não falha, que não tarda, e logo tudo vai se consumar, irmãos. E logo em breve estaremos com o Pai, gozando da presença dEle, felizes e livres desse mundo de sofrimento e de luta. Descanse no Senhor, espere no Senhor, porque assim como Deus conduziu Davi até consumar a vontade dele na vida de Davi, mesmo Davi sofrendo, passando dificuldade, nós também somos filhos de Deus, nós estamos caminhando e o inimigo nos ataca, as acusações chegam, as situações ficam adversas, mas olhe para Deus e veja que Ele é um Deus que é todo poderoso, que pode todas as coisas, e confie no Senhor, esperando no Senhor. Lute, confie no Senhor e faça a sua parte pela fé, descansando e esperando no Senhor. Que Deus abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã, a sua vida, e saiba que nós devemos confiar apenas em Deus, descansar apenas em Deus, esperar nesse Deus que é poderoso, que é justo, que é o nosso escudo e que nos faz fortes. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que foi nos ensinada neste momento, Senhor. Senhor Deus, que nós possamos confiar em Ti, descansar em Ti, apesar de qualquer coisa que possa acontecer, Pai, que nós possamos olhar para Ti, mesmo em meio a lutas, em casa, na rua, onde for, Senhor, e nos ensina, Pai, a esperar em Ti, a descansar em Ti, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Abençoa este irmão, esta irmã. Abençoa, Deus, e livra do mal os que estão passando por situações difíceis. Deus, cura os enfermos. Deus, abre portas, Deus, àqueles que estão clamando, Deus, para sair de suas lutas. Que o Senhor possa os conduzi-lo e que o Senhor possa os ensiná-lo a confiar em Ti, a descansar em Ti. É o que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos os irmãos.